Olá, olá, paz do Senhor! Bora para mais um vídeo? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá compartilhar a palavra do Senhor. Segundo Samuel 11 diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Então vamos ver, primeira coisa, na primavera seguinte, né? Então está falando na primavera seguinte, vamos ver o que tinha acontecido na primavera anterior, vai estar lá em 2 Samuel 18. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu entre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens da cavalaria, e feriu também a Sodaque, capitão do exército, né? Onde que Davi deveria estar? Na guerra, né? Ele estava na guerra uma anterior, e então, nessa primavera, ele deveria estar na guerra, mas não é o que aconteceu, né? Ele não estava no lugar certo, né? A presença dele na guerra anterior foi decisiva. Então, se Davi estava na guerra, lá em 2 Samuel 10, e a presença dele fez muita diferença, e ele e os seus oficiais foram vitoriosos sobre o exército dos sírios, então por que ele achou que nesse outro ano, na outra primavera, na primavera que lá em 2 Samuel 11, ele achou que só mandando os seus oficiais, a Joabe, né, como o comandante ali, já ia dar certo, né? Vamos pensar um pouco. Época do ano em que os reis costumavam sair na guerra. Primeiro fiquei pensando, por que na primavera? Um pouco disso é porque provavelmente no verão seria muito quente, né, pela região onde eles estavam. E no inverno também muito frio, portanto ali um meio termo na primavera. Na época do ano, de repente também por causa da comida que era mais abundante, suprimentos, né, devido às frutas de época e tudo mais, né? Não sei, pensei que poderia ser sobre isso. E também tinha mais vegetação para se esconder tal dos inimigos, eu acredito que seria isso, né? Então, pensando sobre isso, quero compartilhar com vocês o que o Espírito Santo me mostrou. Primeira coisa é porque por causa das vitórias anteriores que ele teve, pelos êxitos, ele achou que já estava ganha. Então, por isso que ele enviou, né, os seus companheiros. E trazendo para nós, mas então e nós? Será que nós não podemos ter vitórias que já saímos do nosso propósito? Ou vamos enviar outra pessoa no nosso lugar? Me diz você. Muitas vezes, sim. Muitas vezes nós nos vimos nessa situação. Mas se aprofundar e ver como foram as outras vitórias de Davi, vamos ver lá. Todas elas foram consultadas a Deus. A primeira coisa que Davi fazia era isso. Devo atacar os inimigos ou não? Nessa, Davi decide, não fala em lugar nenhum que ele foi direcionado por Deus para enviar outras pessoas e era para ele permanecer no palácio. Não foi falado isso por Deus, mas Davi decide enviar Joabe, seus oficiais e o exército israelita para atacar os inimigos. Mas daí lá, como eu li ali no primeiro capítulo, primeiro versículo que eu li, eles venceram. E aí, como fica? Mas a estratégia que Davi usou deu certo.
Não, nem sempre. Nem sempre que você passa a sua vez para o próximo, ele também tem vitória. E ele também tem vitória significa que Deus está te aprovando ou a sua atitude. Vamos pensar sobre Sara. Sara tinha a promessa de ter um filho. Ela decidiu passar a sua vez para Agar porque ela não estava gerando e ela decidiu passar a sua vez. Falou assim, não, eu vou ter filhos através de Agar. Agar gerou um filho? Sim, né? Mas era da vontade de Deus que isso acontecesse? Não. Pois é. Se é para você fazer algo, você vai ficar até quando passando a sua vez? Não se esqueça que por Davi estar no lugar errado, ele cometeu atos terríveis. Não era para ele estar ali, era para ele estar na guerra, como os outros reis estavam. E a partir do momento que ele decidiu enviar outro, e foi se aprofundando cada vez mais no pecado. Ele cometeu um adultério, depois um homicídio, e os capítulos posteriores vão estar confirmando tudo isso ali, se você ainda não conhece essa história. O ato de Sara também teve consequências. Ela foi desprezada e teve que se posicionar mais tarde, dispensando o Agar e o seu filho, porque a vontade de Deus, ela se cumpre. Quem crê? Eu creio nisso. Eu creio que a vontade de Deus, ela se cumpre na hora certa e no momento certo. E chegou a hora certa para Sara também. Ela gerou a Isaac. Tanto que nós temos, os frutos até hoje. O nosso querido Messias veio dessa linhagem. Quem crê? Eu também. Mas se você continuar enviando o outro no seu lugar e olhar ele dando certo, porque vai dar, a obra de Deus não para. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você vai ser substituído e se sentindo inferiorizado. Isso vai acontecendo, porque o que a carne quer é que não dê certo. O quê? Foi isso que eu senti. A nossa vontade é que o outro que nós enviamos não façamos conforme nós iríamos fazer. Muitas vezes eles fazem melhor e nós vamos nos frustrando. Tá vendo? Eu pedi para o fulano fazer algo no meu lugar e ficou até melhor. Não porque o outro é melhor, mas porque Deus está trabalhando conosco. Todos os dias. E às vezes isso tem se repetido, não tem? Me conta aí. Quando você vê que é você que tem que decidir ir, você olha para o outro e envia outro no seu lugar, fala, não sou capaz de fazer a obra, não sou capaz de realizar isso. Você se depara com essa situação. Quem sabe se Davi estava esperando alguém vir chamar ele dizendo, precisamos do rei. Mas isso aconteceu? Não. Quem Sara achava que Agar não geraria. Daí não seria o problema dela. O problema estaria com seu esposo. Ela não estava gerando, não era culpa dela. Mas Agar gerou, Jesus, contando a parábola das bodas, os convidados mentiram, arranjaram desculpas para não ir. Talvez acharam que não iria ter festa. Mas teve ou não? Teve. Com os primeiros convidados? Não. Com pessoas que aceitaram o convite e foram e participaram. Defina o tempo em que você está vivendo e perceba se você não está enviando outros no seu lugar. É tempo de estar na guerra? Esteja. É tempo de fazer algo para o Senhor? Faça. Pare hoje de pensar que se o outro faz, fica melhor. Lembre-se que você vai ser substituído e se ficar dando desculpas. E quando você ver, estará enviando outros novamente, porque essa daí vira uma prática. Vira uma prática no dia a dia. Daí você fala, não, vai passando.
vai passando outro na sua frente, vai indo. Mas até quando você vai ficar nessa situação, meu irmão? Minha irmã? Fala pra mim. E isso, ó, meditando sobre isso, não é... O Senhor primeiro falou comigo, tá? Pare, analise se você não está vivendo em um círculo. E faça o que é pra você fazer. É simples, não é? Mas faz esse simples, então comece, apenas comece, né? Comece a fazer o que tem que ser feito. Esse é o tempo. Você está escalado para o time. Quando o treinador fala, é você, agora. Você olha para o lado e fala, não, chama o fulano aqui, ó, que está na reserva aqui junto comigo. Não, não faça isso. Em nome de Jesus. Jogue. É para você jogar? Você foi escalado? Jogue. Comece. E até quando você vai ser mantido na reserva enviando outros no seu lugar? Isso mesmo. Os convidados foram substituídos. Não ache que é só isso e boa. Tudo tem consequências. Para Davi, teve. Para Sara, teve. E para os convidados, teve. Não vai acontecer o que nós queremos, mas o que Deus quiser. Rompa com o ciclo e seja você o protagonista ou a protagonista. Beleza, meus irmãos?